Olá, o programa Ponto de Encontro está começando e hoje apresenta uma discussão que vai mostrar como uma empresa pode atrair e manter os seus profissionais talentosos. Uma pesquisa aponta que o percentual de empresas que possuem programas estruturados está abaixo do esperado. Confira os números. A pesquisa de uma empresa de recursos humanos de abrangência mundial mostra que muitas empresas não têm programas estruturados para a retenção de talentos em seus quadros. Segundo a pesquisa, 27,59% delas não possuem qualquer estratégia para a permanência de executivos e 20,69% possuem uma análise informal. Os nossos convidados para o tema de hoje estão aqui: Tiago Assad, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, e Antônio Luiz Stout, Headhunter e Master Coach. Eu gostaria de inicialmente agradecer a participação de vocês aqui, terem aceitado o convite para a gente falar sobre esse tema. Muito obrigado também. Obrigado. Quais são, de fato, as características de um profissional talentoso? Olha, Leila, eu te diria o seguinte, né? Por muito tempo a gente valorizou muito o que o profissional sabia, né? Só que hoje o mercado exige mais, então a gente precisa de um profissional mais completo. Então o como é muito importante. Obviamente, você tem uma boa formação, você falar idiomas, hoje em dia isso é um pré-requisito. Agora, no como, eu poderia destacar, por exemplo, o profissional que se apropria das suas ações, ou seja, dos seus erros, dos seus acertos, porque quando ele se apropria daquilo, ele se mostra um profissional que pode receber mais responsabilidade, ele arca com a responsabilidade. Segundo, um profissional ele tem que demonstrar e realmente executar a questão de querer aprender, né? Porque a pessoa que chega e fala, eu não preciso mais aprender nada, ele acabou de decretar o fim da carreira. Né? Como que você vai aprender, vai fazer uma coisa diferente se você não vai aprender? E por fim, pensando em potencial, né, que os profissionais talentosos têm potencial, para mim a definição de potencial é performance projetada para o futuro, associado à capacidade de aprender. Né? Se você não tem performance hoje, como que você vai justificar que você pode ter uma performance para o futuro? Então, exceder as expectativas. O profissional tem que mirar em sempre exceder a expectativa, que na pior das hipóteses ele vai cumprir as expectativas e na minha concepção, essas seriam boas características, juntando com a adaptabilidade, porque o mundo hoje a gente não sabe que profissão vai ter no futuro, daqui a um ano, 2 anos. Juntando com a adaptabilidade, são características que eu entendo que de um profissional talentoso. Adaptabilidade, só para complementar, para mudanças... Para mudanças. De mercado. De mercado, saber lidar com as mudanças, né? Ou seja, quando acontece a mudança e quando a gente menos espera, normalmente não é uma decisão nossa essa mudança, né, no mercado, você saber vislumbrar as coisas boas que você vai conseguir ter, né, e ser um agente para propagar essa mudança e não, por outro lado, ser uma pessoa tão resistente porque vai ficar pelo meio do caminho. Tá. Antônio, qual que é a sua avaliação de um profissional talentoso? O Tiago quase que esgotou a minha, mas vamos lá. É evidente que ele tem um ponto de vista também como executivo que é, eu sei disso. Nós trabalhamos como headhunters e sempre somos questionados e exigidos na busca de talentos. Então, para o nosso conjunto, vamos dizer assim, de busca, a gente parte sempre do nível de conhecimento acumulado pelo indivíduo. Não bastasse isso, ele precisa ser um colecionador permanente de conhecimento. Um indivíduo que está sempre buscando a sua autoatualização, autodesenvolvimento e assim por diante. E nós medimos também o talento do indivíduo através de inteligências, 3 inteligências com as quais nós trabalhamos: a inteligência intrapessoal, que é quão bem o indivíduo administra a si mesmo; a inteligência interpessoal, relação dele com outras pessoas; e a inteligência funcional, relação do indivíduo com as suas tarefas. E depois vem as competências, finalmente as atitudes e, por que não, analisar também a qualidade das obras. Então, tudo isso combinado, mais do que o Tiago colocou, nós temos aí um profissional talentoso. Só mais um instantinho para complementar também, igual eu fiz com o Tiago. Esse repertório aí, basicamente é o quê? Quando você falou, repertório que ele acumulou de empregos anteriores, de competências... É um indivíduo que passa pela vida como colecionador. Isso que é. Colecionando informações úteis, né? E ele só vai saber se é útil quando ele põe à prova o conhecimento incorporado ou
assumido, entendeu? Então, se ele experimentou durante a vida dele ou da carreira dele, pouco importa. O importante é que ele esteja sempre com o apetite aberto para continuar aprendendo. Isso começa a definir um bom talento. E na opinião de vocês, o que é mais difícil, atrair ou manter um talento? Olha, Leila, existem pesquisas que comprovam o seguinte, que os talentos vêm para a empresa pelo nome da empresa e saem por conta do gerente. Então, bem colocado. Atrair, existe um marketing de recrutamento que você consegue fazer um marketing legal. Agora, se a empresa efetivamente não age da mesma forma que faz, aí ela tem problema de reter. Então, a retenção é difícil, né? Ainda mais no Brasil que a gente tem hoje, a questão do quase pleno emprego, então há uma batalha natural de talentos, alguns setores têm déficit de mão de obra. Hoje está cada vez mais complicado essa questão de retenção nas empresas. Mas o que a gente encontra no mercado é o seguinte, ou a empresa tem um crescimento medíocre, não consegue gerar recursos para reter os melhores talentos, ou a visão estratégica da empresa é pobre, quase sempre você não tem um planejamento estratégico, vamos dizer assim, norteando investimentos e etc. E quando ela tem o planejamento estratégico, às vezes não tem caixa. Então, se faltar mentalidade, faltar planejamento e faltar caixa, você tem uma empresa que não vai fazer programa de retenção nenhum, entendeu? Vai acabar perdendo os melhores talentos que ela possa recrutar. Então, essas três variáveis pesam muito, ou seja, a relação de troca praticada com a empresa, pela empresa com os seus colaboradores não é suficientemente fértil. O camarada entra, fica com a sensação de perda. Então aí não há quem segure. Tá. E na verdade, esses três fatores que o Antônio colocou são também os fatores pelos quais as empresas não conseguem manter programas estruturados para essa atração e retenção de talentos. Sim, tem peso. Questão do caixa, questão de competitividade, a empresa funciona, mas não gera resultados o suficiente, então falta recurso. E eu também adicionaria um ponto. As áreas de recursos humanos, há algum tempo atrás, elas vêm se modernizando. Então, digamos assim, uns 5 a 10 anos atrás, eles começaram a se modernizar para realmente participar da estratégia do negócio. Como antes a gente não tinha uma batalha de talentos, a gente na verdade tinha uma batalha para entrar no mercado de trabalho, as empresas não se preocupavam tanto com a forma de reter. Nós não tínhamos uma batalha de talentos? Se eu fosse pegar, sei lá, 20 anos atrás, eu te diria que é mais difícil entrar, ou seja, tinha menos emprego do que tem hoje. Né? Como hoje tem mais emprego e a área de recursos humanos se modernizou, está participando mais da estratégia do negócio, eu acho que o ponto crucial, óbvio, as empresas têm que ter um bom programa de talentos, mas se ela não tiver o corpo gerencial preparado para executar esse programa de retenção de talentos, não adianta ter um programa bonito no papel, porque o gestor das pessoas, no final das contas, é o gerente que está com ele, né, no dia a dia. E não necessariamente a retenção passa por alguma coisa monetária. Tem que entender exatamente o que motiva cada um, né? Porque o que motiva você, Leila, não é o que motiva, não é o que motiva o Antônio. Então não dá para ter o mesmo programa para nós três. Sem dúvida. Né? Então tem que entender as motivações. Para alguns pode ser flexibilidade, para outros reconhecimento, para outros treinamento. Óbvio que o dinheiro é importante, mas eu acho que passa muito pela formação do papel de gestor de pessoas. Tá. Sempre nessa... Se tem alguma coisa complementar? Para ilustrar isso concretamente, o que o Tiago acaba de colocar aqui, nós fizemos já em alguma ocasião um programa de estagiários e trainees para a empresa, certo? Quando você, por solicitação da empresa, vai buscar a nata da nata no mercado. E a gente traz a nata da nata como um bom headhunter que procura ser. E você encontra o tecido cultural da empresa despreparado para incorporar ao mesmo tempo 20 ou 25 trainees que seriam, vamos dizer assim, sombra, né, desses gerentes que precisariam estar acolhendo eles com absoluta sabedoria já para essa situação e que nem por isso se preparam bem o suficiente. E você tem em programas de trainees uma perda significativa exatamente por questões como essa que o Tiago acabou de colocar aqui.
Então não há uma capacitação cultural. A questão cultural pega. Tem gente que efetivamente, ou tem empresas que efetivamente têm dificuldade para incorporar o novo, pessoas com maior ambição, com uma proposta de fazer carreira num prazo muito menos lento, né, do que normalmente o indivíduo que está lá sendo o balizador dele com 20 anos de carreira já, sem que tenha havido muitas mudanças. Então, o jovem de hoje quer resposta rápida, entendeu? Essa é uma variável que pega bastante. Ainda pega. Ainda pega. Tá, aproveitando também, qual que é a avaliação de vocês para esse jovem que quer uma resposta muito rápida, ele quer ganhar muito em um prazo muito curto? Eu acho que tem que ter um equilíbrio também, né? Porque, e aí, não generalizando, mas essa camada que está chegando mais nova realmente quer um crescimento muito rápido. Eu acho que para crescer rápido, tem que crescer com consistência. Porque vai chegar um determinado momento da carreira, se ele não crescer com consistência, o tombo pode ser meio feio, né? Então, é importante dar consistência para ele. Por outro lado, também, uma outra questão que o jovem hoje está valorizando é a questão de você ter um propósito naquela empresa. Então, por isso que eu falei, né? Não necessariamente passa por uma coisa monetária, mas você pode colocar ele num projeto e aquele projeto desafiá-lo, ou ele conhecer outras culturas, ou ele trabalhar com pessoas de outras empresas, outras localidades, fazer um trabalho flexível, que ele possa ser criativo. Então, para atrair esse jovem hoje, a empresa tem que pensar um pouco diferente. E o grande problema é que ela pensa com a cabeça dos que estão mais tempo lá, né? Porque é uma outra cultura, que é uma outra conversa, que é o choque cultural. Hoje a gente tem um choque cultural de gerações, né? Isso, choque de gerações nas empresas. A gente tem aí 3, 4, 5 gerações numa mesma empresa. Exatamente. E é complicado, né? É complicado. Por outro lado, estamos vivendo um fenômeno onde os jovens procuram por empresas das quais eles têm algum tipo de afinidade. O nosso repórter, Alessandro Azevedo, ele foi conferir essa situação. Vamos lá? Os jovens querem cada vez mais trabalhar em empresas que tragam sentido para aquilo que eles planejam para a sua vida profissional. E os desafios, o bom ambiente de trabalho e principalmente a oportunidade de crescer na carreira são requisitos básicos. No 4º ano do curso de Engenharia Civil, Patrícia procurou um estágio que atendesse suas expectativas profissionais. Empresas que têm os mesmos valores que eu, né, que se enquadram no meu perfil pessoal e, sobretudo, naquilo que eu sonho para a minha carreira profissional. Né, empresas que me valorizem enquanto estudante, me valorizem como futura profissional no mercado e que invistam em mim, né, que olhem para mim e falem, nossa, existe um potencial e eu quero investir, eu quero acreditar nessa pessoa. Eu acho que a princípio é investirem na gente e na confiança. Né, dá para nós estagiários credibilidade e oportunidade de aprender na prática aquilo que a gente experimenta na teoria aqui na universidade, né, e sim, oferecer treinamento, oferecer oportunidade de ser trainee, analista, enfim, conseguir seguir uma carreira de crescimento e aprender cada dia mais. Quando você ama o que você faz, você quer crescer, né, você quer ser melhor, você quer amadurecer, você quer se tornar um excelente profissional para o mercado, para exercer bem a sua profissão. Então, se você tem amor pelo que você faz, não tem como você querer se estagnar, né? Você tem que buscar uma coisa que te leva para frente, que te leva a produzir, que te leva a superar seus limites, a sua falta de conhecimento, que abre espaço para quem você é e para o que você ama. Qual que é a avaliação de vocês para esses jovens que procuram por empresas, só por empresas das quais eles têm afinidade? Houve um tempo que conciliar vida saudável com carreira fértil era muito difícil de se alcançar no mundo corporativo ou na relação de trabalho. Hoje a geração mais jovem está muito atenta a isso e sabe que é possível encontrar um equilíbrio nesse processo. Então, as empresas que estiverem atentas à possibilidade de dar uma condição de trabalho que seja própria do aqui e agora, com flexibilidade de horário, com possibilidades de homework, com estágios fora do país, certo? Com exposição maior do indivíduo, etc., acaba sendo esse tipo de empresa que casa mais com a expectativa do jovem do aqui e agora, entendeu? Ao passo que se ela se mantém como empresa tradicional, numa relação de troca calcada, por exemplo, em salários, nos benefícios tradicionais, etc., isso é insuficiente para seduzir a moçada de hoje. Tá. Tiago. Eu concordo com você, Antônio. Eu acho que
E foi, até estava comentando aqui fora, né? Foi uma das razões que eu vim dar aula na PUC. Eu quero estar em contato com essa turma mais nova, né? Para entender a forma como eles pensam. Então, acho que falta muito, e aí nas relações todas, né? Na gestão, ouvir o outro, né? A gente está acostumado muito a falar, a dar conselho, a dar diretrizes, a dar ordem, mas ouve o outro lado, né? E se coloca na condição das pessoas que você está interagindo, que acho que as soluções vão ser cada vez melhores. Pegando o professor Clovis, um filósofo famoso, ele colocou uma vez uma palestra que é o seguinte, vou falar um pouco sobre ética. A ética dos gregos, né, de Aristóteles, dizia o seguinte: a vida te dá talentos, você devolve para a vida usando esses talentos, e a vida te dá em momentos felizes. Eu acho que vale o gestor, a empresa, entender onde estão esses talentos e colocar a pessoa certa no lugar certo, que ele vai trabalhar mais feliz, vai estar mais engajado, e pessoas mais engajadas geram mais resultados geram mais oportunidades. Então, acho que é esse o segredo, que é simples de falar, é difícil de executar. Aí eu tenho um complemento que eu preciso fazer. Agora mexeu aqui. Por favor, Antônio. Quando eu falei para você que os talentos que a gente busca têm a ver com algumas competências, né? A mais forte das competências com as quais nós trabalhamos e através dela encontramos verdadeiros talentos chama-se ética e reciprocidade, que está aí no que a Sardi acaba de colocar. Não adianta você ser um bom moço se não houver reciprocidade, certo? E não adianta você ter uma ótima relação de troca se você perde a noção da ética que rege a relação, entendeu? Então, essa é uma competência brava. Brava e bacana e a gente interessante. não combinou, né? Não combinou. Verdade. Está bem aqui que o professor está falando absolutamente mesmo. aquilo que o mundo quer, entendeu? Então, aleluia. Quais os benefícios mais atrativos? Hoje o pessoal busca muito por flexibilidade, então uma coisa que você colocou bem. Então, poder trabalhar de casa, poder trabalhar em horários flexíveis. Enfim, hoje a gente, com a hiperconectividade que a gente tem no mundo, cai-se um pouco a barreira do escritório. É óbvio que tem algumas funções que exigem, mas se você puder, os jovens buscam muito isso, e eu acho que é uma coisa que a gente pode valorizar. Eles buscam muito meritocracia, que na cultura brasileira é uma questão um pouco ainda delicada a gente trabalhar, mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero ser recompensado pela minha performance. Se eu tiver uma performance acima do esperado, ou comparativamente acima, eu preciso ser recompensado de uma forma diferente. E as formas de recompensas aí são várias, desde bônus, ou premiações, ou nomeações para cargos mais importantes, ou exposição. Então, eu te diria que a flexibilidade, a meritocracia são coisas fundamentais hoje de se trabalhar. Temos mais um ingrediente aí que eu acrescentaria, que é o conhecimento hoje disponível está na dependência de um clique. Você pode acessar um conhecimento universal numa velocidade, numa proporção até então não imaginável. Então, a geração jovem, que é produto dessa geração digital, tem o acesso ao conhecimento de uma maneira bastante fértil e a cada dia muito comum e até irritante, né? Porque você está perto do jovem hoje, ele está mergulhado na telinha ali, fazendo alguma coisa que você está louco para saber o que é exatamente. Baixo. Mas o conhecimento está aí. Então, eu diria para você que, somando aos ingredientes que o Tiago colocou, eu colocaria também aceleração de carreira. Porque conheço mais intensamente, entendeu? Acho que me sinto preparado e posso acelerar a minha carreira. Então, a aceleração de carreira é um ingrediente que estimula os jovens. Então, as empresas deveriam acelerar... Processos de carreiras mais bem desenvolvidos, com exposição a acessos à tecnologia, etc. e tal. Isso estaria estimulando o jovem, ele vendo que está dando passos mais ou menos frequentes, né, em desenvolvimento, ele se satisfaz mais do que o inverso da nossa época, por exemplo. Sim. Os cursos... Estabilidade, etc., 10 anos. Não, você agora faz jus, passou 5 anos nesse cargo, então parabéns, vai ganhar. Isso já foi. Já foi. A estabilidade já não... Já era. Já era mesmo. Já era. E não faz diferença no mercado? Não faz. Eu acho que... Ou faz?
determinado grupo de pessoas ainda faz. Tanto é que tem muita procura por um emprego público, né? Você vê, no Rio de Janeiro, eu vejo que eu tenho colegas, enfim, conhecidos que procuram muito. Mas, por outro lado, o jovem que realmente quer desafio, quer fazer alguma coisa diferente, ele não procura estabilidade. Inclusive, os modelos de empregabilidade para o futuro podem mudar. Eu acho que a gente vai ter modelos diferentes do que a gente tem hoje. Ou seja, esse negócio do funcionário da empresa e está todo dia lá, eu acho que os jovens vão trabalhar muito mais para o projeto, enfim, isso, e não vão ter aquela ligação direta com a empresa. Isso para o futuro, não sei se é futuro daqui a um ano ou daqui a 10. Eu estava pensando, quando eu estava falando de pessoal brincando em coisa, né, em computador, essas coisas, iPad, eu tenho um filho de 7 e um filho de 1. Eu fiquei pensando, como que vai ser na época deles, né? Como é que vai ser para reter essa garotada? Porque eu não consigo ter em casa. Com certeza, essa geração aí... Para reter num almoço já é difícil. Imagina uma empresa. É verdade. Nesse quadro eu que já sou avô, né? Tô muito mais adiantado. Você já está muito além. Aqui. Minha neta, meu neto, quase já com 7 ou 8 anos, ou de 11 anos, ela faz todos os ajustes que eu não consigo sequer entender. Ela fala, vô, pelo amor de Deus, tira da minha mão em 2 minutos. Eu falo, mas explica para mim. Não, deixa para lá. Até porque eles aprenderam de uma forma intuitiva. Eles não leram um manual para aprender aquilo. Eles foram fazendo. Simplesmente incorporaram a coisa. Sim, exatamente. E então, a gente sua a camisa para fazer 1/3 do que eles fazem, né? Então esse mercado que a gente conversa hoje... Eu acho que não vai existir. Não vai existir. A gente não sabe onde vai acabar isso. Por isso que eu coloquei. Como vai terminar. Porque exatamente. Existe uma alienação implícita nisso também, né? Me incomoda, por exemplo, o meu neto mais velho ou a minha neta mais velha que passa uma boa parte do tempo plugada, entendeu? Conectados vivemos melhores. Tomara a Deus que vivam mesmo, porque conectados e plugados eles já estão bem, né? Uma outra questão também, a gente está conversando, né, desse mercado diferente daqui a alguns anos, pode ser 10, 20, 5, mas qual que é a realidade aqui do país? Tá? As empresas, elas estão nesse nível de preocupação, de atender às competências. Eu não sou da área eu acho que tem uma camada de empresas sim, mas o Brasil é muito grande, né? As tops, eu acho. Não sei se você está mais em contato com vários segmentos do mercado. Nós tivemos uma pequena conversa aqui no início que eu falava sobre empresas que o inglês e o americano chamam de benchmark. São aquelas empresas que já têm um estágio cultural tal que não só faziam atração e retenção em épocas passadas, como continuam fazendo nos dias de hoje. E transformaram, né? Exatamente. Se adaptaram à modernidade e estão atentas porque é o caminho, entendeu? Você vai precisar se adequar para ter esses indivíduos com bom preparo, entendeu? Com apetite intenso, mas que podem responder por um nível de troca bom com a empresa, entendeu? Então, quem não se envolver nesse processo corre um risco sério de não encontrar efetivamente um nível de resposta profissional para se tornar competitiva, etc. Entendeu? Pode ser um complicômetro aí razoável. Então, para a gente já começar a ter essa nossa finalização, as empresas devem investir. Ela pode ter um estagiário que pode desenvolver uma carreira numa empresa e futuramente ela ter um gerente pronto e preparado. Com certeza. Eu entendo, inclusive, que é muito mais benéfico para a empresa você formar a mão de obra do que você ir no mercado. Desculpa, eu sei que é sua agência. Fica à vontade. Mas se você vai ao mercado... Tudo. Tem esse outro lado. Óbvio que vão ter pessoas específicas que têm que ir ao mercado, mas na sua grande maioria, se você forma, você já forma na cultura, você já vai trabalhando naquela pessoa e fica aí na questão de negócio um custo-benefício melhor para a empresa. Esse investimento gera em retorno porque ela tem que pagar menos do que pagaria no mercado. E, por outro lado, ela retém e é difícil hoje, como no passado, as pessoas fazerem carreiras longas nas empresas. Mas as empresas que conseguem ter a oportunidade do profissional se movimentar dentro da empresa, sem mudar de profissão, por exemplo, sem ter que sair da empresa, ela tem um diferencial fantástico. Há algumas empresas que não têm esse potencial porque não tem negócio para isso, não gera oportunidade. Não gera crescimento. Não gera crescimento, então o negócio dela, ela tem que rotacionar as pessoas para fora mesmo. Agora, as empresas que estão preocupadas com isso, que têm um negócio crítico, grande, é benéfico ela pensar em programas de retenção, porque formar é muito mais barato do que você depois ter que trazer e vai ter que formar de novo, né? Na cultura, nos processos, enfim, no negócio da empresa.
Você que está do outro lado, Antônio? Eu sou um homem de RH há 50 anos, entendeu? Então eu continuo não entendendo como empresas que têm um certo nível de recurso não investem, por exemplo, em estagiários e trainees. A porta de entrada mais legítima é essa. E também não é a mais cara. Você perde alguns no meio do caminho, perde porque às vezes o discurso de sedução não bate com a troca real. Mas se você desenvolver um mecanismo de troca com essas pessoas jovens e com espírito aberto, entendeu? Para realmente se dedicar e dar de si, você faz sim um executivo de bom tamanho. Eu trabalhei em empresas benchmark que investiam pesadamente nesse sentido. Comentei com você. Comentou. E aprendi lá, certo? Que vale a pena fazer isso. Programas com o Senai, com gente de mão de obra intermediária, inclusive. O Senai hoje, você olha, é uma maravilha o nível de escola, de formação que eles dão. E você agrega pessoas com esse tipo de formação no mundo técnico, você acelera a sua capacidade de resposta dentro da empresa de uma maneira maravilhosa, entendeu? Então não tem como ignorar isso. É uma pena que ignorem. É uma pena mesmo. É uma pena. Porque... Aí o nosso bate-papo chegou ao fim agora. Eu gostaria de agradecer, Antônio, sua participação, Tiago, tá? Vocês terem ajudado a desenvolver esse tema. Estamos à disposição. Tá comigo aí conosco. Com certeza. Obrigada mesmo. Tchau. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!